Bom dia, povo de Deus, povo amado do coração do Senhor. É uma alegria imensa estar nesta manhã, nessa quarta-feira, falando da palavra de Deus, compartilhando com meus irmãos, com meus seguidores do canal do BED no YouTube e no Defave Deus Faz Vencedor no Facebook. Curta minhas mensagens, ouça, compartilhe. São palavras que vêm do coração de Deus para os vossos corações. Eu faço vigília de madrugada, buscando o Espírito Santo, e o Senhor me dá palavras para entregar, me inspira para falar do reino dele, da palavra dele. E eu compartilho com meus queridos amados irmãos em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã algo que Deus me colocou no coração sobre as vozes do mundo, as vozes que ouvimos, a influência que elas causam e o poder que elas têm em nossas vidas. É preciso saber discernir as vozes que escutamos, que entra pelos nossos ouvidos e que desce ao nosso coração. As palavras que recebemos no dia a dia, no trabalho, as palavras que recebemos no nosso lar, na nossa casa, no relacionamento, os filhos, as pessoas. E ainda tem as vozes que são as vozes espirituais do inimigo, porque o inimigo ele tenta trabalhar na sua mente, influenciando você a dar ouvidos a palavras negativas, a palavras de inverdades, a verdades paralelas, a verdade social, cultural deste mundo, a verdade religiosa, para tentar tirar de você, mudar o seu pensamento, mudar o seu coração em relação às coisas de Deus. Bem, o primeiro ponto que eu quero falar sobre ouvir vozes, ouvir as palavras, é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra rema, a palavra da fé, aquela palavra que você ouve num louvor, você ouve numa pregação, você ouve alguém falando para você no YouTube, no Facebook, não importa. Uma palavra que ela vai mexer com você. Quando uma palavra de Deus, uma palavra ungida, uma palavra de fé, ela toca você, você sente que aquela palavra tocou você. E é uma palavra que vem de Deus, uma palavra segundo a palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra que constrói em você uma essência de fé. É uma palavra revelada. Então, quando você ouvir uma palavra de Deus e ela tocar em você, pegue essa palavra para você. Pegue porque é Deus falando com você, ok? Então, quando você ouvir um louvor, ouvir alguém falando, ou vier no seu espírito, no seu coração, uma palavra relacionada a Deus, uma palavra positiva, uma palavra de bênção, uma palavra de Deus, pegue ela, guarda ela na boa terra que é seu coração e medita nela, ore sobre ela, confesse ela, porque é Deus ministrando dentro de você a voz dele, a verdade dele e o poder dele. Mas, em contrapartida, você está nesse mundo, aberto a esse mundo, ouvindo tudo. E quando você ouve uma palavra que ela não procede de Deus, uma palavra que não é revelada por Deus, você tem que guardar o seu coração, não deixar descer o seu coração. Porque a palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque aquilo que desce dentro de você, no seu íntimo, no seu coração, é o que vai controlar todo o teu ser. Vai controlar seus sentimentos, suas emoções, o seu psique, vai fazer de você alguém que vai obedecer. Porque as pessoas, elas andam porque sentem. Elas sentem, elas reagem aos sentimentos. Porque nós somos seres humanos, então as pessoas sentem raiva, ela procede segundo a sua raiva.
ela sente misericórdia, ela procede na misericórdia. Ela sente ira, ela procede na ira. Ela sente sentimentos ruins e ela às vezes abre a boca para falar sobre esses sentimentos ruins que estão dentro dela, prejudicando então todo o teu ser. Então as palavras que vierem para você, que você tenha o discernimento, porque você tem que ter o discernimento, que entrou no teu ouvido, que veio até você, se pergunte, essa palavra provém de Deus? Essa palavra não será uma meia verdade, uma verdade paralela? Porque hoje em dia, queridos amados, o mundo te bombardeia, o mundo te cerca, o mundo inflama você de conhecimento. O acesso que nós temos hoje ao conhecimento é muito grande. E o profeta Daniel, ele até profetizou dizendo: nos últimos tempos, nos últimos dias, o conhecimento se multiplicará, crescerá de tal forma que todos terão acesso à sabedoria, ao conhecimento das coisas. Então hoje em dia você é bombardeado, você é cercado por tanto conhecimento, por tanta palavra, por tantas coisas relacionadas à sua vida, à sua família, aos seus sentimentos, à sua vida financeira e todas as coisas. Você está recebendo, bombardeado diariamente. São coaches, especialistas, são ministros do evangelho, são padres, pastores, bispos, ciência oriental, ou seja, pessoas formadas, cientólogos e muito pessoas que postam vídeos e falam coisas que bombardeiam, influenciam você, até chamo de influencers, porque são pessoas influenciadoras. Mas essa chuva, essa rajada de conhecimento que você recebe hoje por causa da tecnologia, por causa do YouTube, Facebook, tantas plataformas que existem, tantos vídeos, tantas coisas, você tem que saber filtrar as vozes, o que está entrando no seu ouvido. Você precisa ter um discernimento, porque é grave o que está acontecendo no mundo, é muito grave o que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas estão comendo um alimento estragado, estão comendo um alimento não puro, um alimento que vai infectar você. A palavra, o conhecimento, se ele não for direcionado por Deus, ele te contamina. Ele faz de você uma pessoa que anda no caminho errado e anda nas trevas para obedecer às coisas ilegais das trevas. Então tenha cuidado com o que você está ouvindo. Ouça a voz de Deus. Somente a palavra, somente a voz de Deus é verdade na sua vida. Não pegue verdades paralelas, não pega meia-verdades, não pega a verdade da sociedade, da religião, não pega essas verdades para você. Em tudo, medita na palavra de Deus. O Salmo diz, entendeu? Bem-aventurado o homem que ouve a palavra de Deus, que ele não se assenta na roda dos que escarnecem, mas a sua lei está dentro dele, e nele ele medita dia e noite. Na palavra, ele medita dia e noite na palavra. É como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela está dentro de você, na estação própria, ou seja, no tempo de Deus, ela frutificará dentro de você. Então, você tem a sua família, você tem seus negócios, você tem seus filhos, você tem todo um bojo na sua existência, e você precisa então da direção de Deus, da palavra de Deus. Não importa o que estão falando sobre você, não importa o que estão falando sobre a sua família, não importa o que estão falando sobre os seus negócios, não importa o que estão falando sobre a sua vida espiritual, é a palavra de Deus dentro de você que vai definir o que você realmente é. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que está ouvindo esse vídeo, essa mensagem, guarde somente a palavra que sai da boca de Deus. Não ouça a voz do mundo, primeiro, não ouça a voz do inimigo, que é suspeita, que engana, que fala meias verdades,
e verdades paralelas, mas para te enganar. Só ouça a voz que sai e procede de Deus. E essa voz que procede de Deus, ela está entre nós, através dos louvores, através das mensagens, através da Bíblia Sagrada, através de pessoas que Deus usa, falam com você e no seu espírito também. Deus fala dentro de você a palavra dele, e você tem a obrigação de ser instruído dentro da verdade de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não ouve a Bíblia, se hoje é tão fácil você ler a Bíblia, hoje é tão fácil você conhecer o Evangelho, hoje você liga o YouTube, tem o apóstolo Paulo, os filmes dele, falando da palavra dele, a palavra de Deus, você tem os profetas falando nos filmes, você tem séries falando de Jesus, Jesus ensinando a palavra, tantos louvores, você tem acesso muito fácil ao conhecimento de Jesus. Então aproveite, ouve a palavra, assista um filme, um vídeo, veja um louvor, um salmo. É acesso rápido, é acesso fácil que nós temos hoje à palavra de Deus, e Deus vai falar com você. Deus não tem limites para falar com você, Ele fala. Ele vai falar com você, Ele vai guiar você, Ele vai direcionar você. A voz de Deus vai mudar, vai tirar as dúvidas, o medo, a insegurança, vai bloquear as ações do diabo, vai bloquear as ações do mal e vai te fortalecer, vai te dar graça, vai te dar poder. Então ouve a palavra de Deus, ouve. A voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. Todo o resto você tem que ter discernimento e muito filtro. Tenha um filtro na sua vida. Que as pessoas falam, pode ser um irmão, um parente, até mesmo um cônjuge. Ouça primeiro a voz de Deus. Medite. Faça um exame se provém de Deus ou não provém. Amém? Então as vozes hoje estão destruindo, estão operando eficazmente neste mundo. Então saiba ouvir, saiba filtrar, saiba discernir a voz que você tem ouvido. Que Deus abençoe você nesse dia, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. E entre lá no canal do BED no YouTube, Defave Deus Faz Vencedor no Facebook, para receber mensagens quase que diárias. E Deus vai edificar muito a sua vida e abençoar você em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.